Voltamos. Vamos lá, vamos lá. Agora sim. Vamos lá, vamos lá. Conectados, esperando o pessoal chegar. Oi, Sandra. Oi, que bom você aqui. Esperar um pouquinho, todo mundo entrando aí. Vem, gente, vem que a live vai ser bem legal. A gente vai conversar com a Aline daqui a pouquinho. Só esperando aí o pessoal entrar. E ela entrar também. Oba! Aí, muito bom. Oh, que bacana, muita gente chegando. Oi, oi, boa noite. Quem ainda não me conhece, eu sou a Carla, Carla Costa, aqui da Registro à Mesa. Sou fotógrafa especializada em alimentos e convidei a Aline Medina para conversar aqui comigo hoje. Vai ser muito bacana, espero que possa ajudar outras pessoas aí do ramo de alimentos. Esperando um pouquinho o pessoal entrar. A Aline já tá aqui, deixa eu chamar ela. Tema, então é sobre a questão das dificuldades mais comuns nos serviços de alimento, de alimentação. E a Aline vai falar pra gente aí. Tá entrando, vamos lá. Oi! Ei, Carlinha! Opa! Tudo bem? E você? Muito feliz de dar Joia! o convite. Primeiramente, agradecer muito. Fiquei muito feliz mesmo. Ah, Espero que seja bom para todo mundo também, possa ajudar. Eu vou estar aprendendo aqui hoje, gente. Essa é a verdade que eu tô aqui. Eu espero que quem chegar ah, possa aproveitar bastante. Eu falei aqui nosso Carlinha, e queria que você se apresentasse um pouquinho. bom, primeiramente eu queria agradecer, tá, o seu convite, que foi muito bacana. E, assim, é num momento tão importante, né, a gente falar sobre esses assuntos. É muito bacana. Então, assim, eu acho que eu vou falar algumas novidades, mas outras o pessoal já está vivendo, né? Nos nossos dias atuais, problemas. E a gente vai trazer algumas soluções, né? E para ajudar todo mundo e tudo mais. Muito obrigada. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Aline Medina, nutricionista, formada há 10 anos pelo UniBH. E desde o início, desde quando eu formei, que eu trabalho com essa parte de consultoria, que iniciou na parte de planificação, né, no Brasil todo, e depois eu trabalhei em outra empresa que dá consultoria também para restaurantes e esses serviços de alimentação. Bacana. Ah, e agora eu tenho uma empresa. Muito bom, isso mesmo. Para quem está chegando, gente, nós vamos fazer um momento de perguntas e respostas aqui com a Aline. Então, ela vai explicar um pouquinho o serviço dela, dando algumas dicas aí para quem trabalha no ramo de alimentos. Então, Aline, me fala um pouquinho o que é essa consultoria em serviços de alimentação. Explica pra gente aí um Tá. pouquinho. Bom, de acordo com a Federação Nacional de Nutricionistas, consultoria é analisar, é avaliar, é emitir um parecer técnico em relação à sua área de atuação. Então, assim, vamos supor, um exemplo. Um restaurante tem problema com contaminação cruzada, né? Aí a gente entra, né? Tipo assim, é recomendado que um nutricionista entre nesse restaurante junto com esse proprietário e traga soluções para ele em relação à contaminação cruzada.
Mas às vezes o problema é outra coisa que ele nem imagina, e aí a gente vai e ajuda em relação a esses outros problemas. Para, no final das contas, o nosso interesse, o nosso objetivo é oferecer um alimento de segurança, né? Um alimento seguro para o cliente. Porque, né, por exemplo, ter problemas com a vigilância sanitária é um problema gigantesco, gigantesco, tira o sono dos proprietários. Então, assim, com a gente ali, esses riscos diminuem, praticamente acabam, né? Se ele seguir o que a gente está falando, É importante, né, gente? né? Não adianta nada contratar um profissional para te ajudar e não fazer as coisas que ele te passa, né? As orientações, seguir tudo direitinho. Então aí, ó, já tá Isso. pegando tudo aí com a Aline, já viu que nós temos aqui uma profissional, se alguém precisar, é importante, imagina, gente, ter um problema Com desse, certeza. contaminação, imagina o seu cliente tendo essa contaminação, passando mal, parando no hospital por causa de o consumo do alimento É. não estava legal, isso E não outra, é bom. Não é bom. e outra coisa também, né, Carlinha? Tudo que a gente faz em relação assim, a planilhas, relatórios, formulários, é tudo baseado na legislação. Então, assim, não é coisa que a gente inventa, entendeu? Então, a gente tem a Anvisa, que serve como base, assim, né, a principal. A gente tem o Ministério do Trabalho e a gente atua também com o Inmetro. E cada município tem a sua lei orgânica. Então, a gente também tem que atuar com essa lei orgânica de cada município. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte é uma lei orgânica, mas pode ser que em Contagem é outra, em Betim é outro. Então, assim, nada pode sair da Anvisa, né? Tem que ser tudo baseado na legislação nacional. Só que alguns municípios gostam de alterar a lei deles, as regras, e aí a gente tem que ler isso também para fazer todos os documentos que são necessários. Acompanhar, né, toda essa mudança entre um e o outro, tá feito. Então, me fala um pouquinho, para quem seria essa consultoria em serviço de alimentos? Às vezes a pessoa, né, nunca ouviu falar, não conhece. Me fala para quem seria interessante. Para algumas pessoas é novidade, né? Para algumas pessoas, uai, uma nutricionista, mas que vem no restaurante desse tamanho, é a gente ali. Porque, de alguma maneira, de uma certa maneira, Carla, por exemplo, uma empresa muito grande de alimentação, ela consegue ter vários nutricionistas trabalhando para ela. Agora, o restaurante de bairro, que é pequeno, que não sabe como manipular os alimentos, esse também precisa de um nutricionista para acompanhar. Então, a gente, com a consultoria, consegue atuar nesses lugares pequenos também, que é importante. Mas voltando para a sua pergunta, todo lugar que manipula alimento, né? Todo lugar que distribui, que transporta, que armazena, tudo que tiver a ver com alimento, a gente consegue atuar sim. A gente tem legislação para todas as áreas. É bem amplo. Então, assim, para você que tem buffet, lanchonete, restaurante, bar, entrega alimentos, É, todas essas pessoas tá, precisam desse serviço, precisam de estar atentos a essas regrinhas, né? Então, quem está chegando aí pastelaria, já avisa, ó, importante. muito, muito. Pegando esse embalo Sim. no momento atual. Te interrompi, pode falar. Não, a gente tem pastelaria, a gente tem lanchonetes, a gente tem casas noturnas, a gente tem hotéis, né? Até mesmo motéis, porque não distribui alimento. Então, é importante. É importante esse acompanhamento mais de perto, né? Porque Aí, saber, todo mundo sabe como que faz, mas fazer do jeito certo mesmo, acho que só com um nutricionista certo. entendi. Aí, gente, ó, muito importante. Você viu o tamanho de empresa, segmento até, né? Hotel, motel, tudo, também que trabalha com alimentos precisa e
tem que se atentar a esses detalhes. Então, aproveitando esse embalo, a gente está falando desse momento, né, atual que estamos passando, que muitos lugares fecharam, outros tiveram que se adaptar, começaram a fazer delivery, enfim. Me fala como estão esses serviços de alimentação nesse cenário atual, nesse cenário que não está Ah, para ninguém. nada favorável para nenhuma área, né? Bom, vamos focar então no serviço de alimentação. Esses serviços de alimentação já vêm com uma recessão muito grande, já vem com uma dificuldade muito grande, né? De anos, e a gente vê a luta dos empreendedores, né? Dos proprietários para tentar sobreviver e tal, e aí acontece a pandemia, né? Então, assim, acabou que diminuiu tudo. E a gente vê que tanto hotéis quanto restaurantes tá mandando o pessoal embora, tá desligando os funcionários. Eu conheço hotéis que teve que mandar todos embora e fechou as portas, né? De restaurantes nomeados, né? De nome em Belo Horizonte fechando. E isso não é legal e pegou todo mundo desprevenido, na verdade. E a maneira, a saída que o pessoal encontrou foi exatamente essa. Delivery. Vamos fazer delivery, né? Só que não é fazer por fazer, né? A gente precisa planejar esse delivery de forma correta. Porque senão a gente acaba trocando os pés pelas mãos e a gente acaba pagando caro por isso, se a gente não planejar. Então, assim, a vontade de reabrir é gigantesca. Ela é gigantesca. Então, o pessoal vai na sede de reabrir, né? E acaba errando em alguns pontos que a gente vai falar. Tipo assim, a gente precisa ver a legislação, entendeu? Tipo assim, não é porque reabriu em São Paulo que vai reabrir aqui. E vai ser da mesma maneira. Não, pode ser que as regras mudem. Né? O que acontece em São Paulo pode ser que aqui não dê certo. Então, a gente precisa estar muito atento aos pontos para reabrir. Né? Algumas coisas, algumas observações importantes. Dentro dessas observações aí que você pode passar para a gente, talvez quais seriam o passo a passo, né, para a gente poder reabrir, voltar, mesmo que seja aos poucos, né? Quais seriam eles? E tomar muito cuidado, porque a gente pode reabrir e se dar mal, né? Se a gente reabrir do jeito que era antes, não pode mais, né? Não é permitido. Então, a gente primeiro tem que analisar o decreto, né? O prefeito é que manda. Então, assim, para não acontecer igual aconteceu semana passada, né? Tipo assim, abriu na segunda, fechou na terça, porque o prefeito não liberou. Então, a gente precisa analisar esse decreto do enfim, o que é permitido, o que não é, qual é o distanciamento de mesas, é permitido, sim, ficar duas pessoas na mesa? Não, é uma, e fica nessa, né? Então, a gente precisa ver a legislação da cidade, o decreto, tá? Carlinha, você está aí? É, Deu uma travadinha, mas voltou. Todo vou mundo continuar, então. aí também? Acho que sim. Qualquer coisa vocês vão falando aí pra gente. Tá. É isso aí, gente, vai falando. Faça a sanitização seguindo as regras. Eu vou limpar uma bancada como? De que maneira? É para usar água sanitária ou é para usar álcool? Eu posso usar detergente? Eu posso usar produto que tem cheiro? Então, assim, é aí que o nutricionista entra, entende? Nessas recomendações, para a gente reabrir de forma segura, que esse é o objetivo, né?
é importante também evidenciar aos clientes que a gente está seguindo a regra, né? Então, assim, aquelas plaquinhas de máscara, de luva, de álcool e tudo mais, deixa o cliente ver que você está participando disso, que você se preocupa com isso, né? Que o garçom, ele não te atende mais daquela maneira que ele atendia antes, agora é diferente, o cardápio é diferente, não pode ser em papel mais. Então, assim, evidencie que você está preocupado com essa segurança. É importantíssimo, importantíssimo. O cliente vai se sentir É, seguro, né, Aline? Ele confia naquele lugar, cliente, sabe o cuidado que ele tem, né? Então isso é muito importante, com é verdade. certeza. Criar um regulamento interno mesmo. Olha, o que é permitido, o que não é, né? O uso de máscara é obrigatório nesse restaurante? Não, não é. Então, mas e aí, vocês vão seguir as outras regras né, de segurança? Então, assim, o nutricionista ele entra para ajudar nisso também, né? Então, fazer essas regras é importante. Você não vai usar máscara? Tudo bem, mas e aí? O que mais que você pode fazer de solução? Né? O importante é o alimento seguro para o cliente. Né? Cuidado, todo cuidado com o seu colaborador. O uso de máscara, o uso de EPI, né? Que é equipamento de proteção individual, é importante. Então aí tem as luvas, tem toda a questão, o álcool em gel, né, que agora é obrigatório. Sempre foi, na verdade. Né? A gente sempre falou para os clientes, mas ninguém ouvia. Então, é importante tudo isso e o distanciamento também. Se for o caso, também é o próximo passo, até diminuir, infelizmente, a quantidade de colaborador. Né? Fazer com que poucas pessoas trabalhem num ambiente só. Né? Esse aí faz parte do distanciamento. Então, a gente precisa seguir essas regras, seguir esses pontos, para a gente reabrir de forma correta. Não é simplesmente abrir a porta e falar abrir. Tá tudo bem, Não, não é. né? Realmente, acho que talvez Não, não está tudo bem. o grande problema, né? Porque aí quando abre as coisas, as pessoas esquecem que a gente ainda está passando por esse momento, pelo Covid, né? E esquecem e simplesmente vão para a rua, né? Então é por isso que talvez não consegue abrir e nem manter fechado muito tempo, porque aquela vai e volta, né? Eu mesma já estou padronizando as coisas em relação ao álcool em gel, a máscara, porque eu saio para fotografar Isso. e aí eu tenho que lembrar as pessoas, gente, não adianta ficar 10 em cima de mim, não, não pode, não dá mais. Vamos combinar, vamos, né, definir quantas pessoas vão estar no ambiente, porque a gente tem que se cuidar e tomar todo esse cuidado. Então, até eu também já estou Com certeza. as regras aqui, isso é importante. Principalmente você. É. E assim, Carlinha, o que acontece hoje em relação a isso tudo, tipo álcool em gel, luva, máscara e tudo mais, é interessante a gente continuar com esses hábitos, né? Para evitar qualquer outra coisa, porque o vírus pode reaparecer, né? Como está acontecendo em alguns países. Então, assim, tornar hábito mesmo. Toda essa higienização de mãos, tudo isso é muito importante para a gente evitar bactérias e vírus, né? Então, assim, tem que virar hábito. Não tem como correr mais, Com certeza. né? Assim, infelizmente foi imposto, né? Mas eu acho que vai ser bom no final, porque a gente vai aprender a ter esse cuidado mesmo com a gente, com o outro, com, né, igual os alimentos, né? Que é o caso que a gente está falando aqui, com todo esse E cuidado. assim, não precisava nem ser lei, né? Tinha que ser da pessoa. Tinha que ser assim, eu vou fazer isso porque é para minha segurança. Não, eu preciso de polícia, né? Para falar que tem que usar máscara. Infelizmente, está tendo que ser educado de uma forma rigorosa para poder aprender no final. Infelizmente. Mas acho que espero que todos saiam dessa com novos hábitos, né? Melhores. Me fala Com certeza.
Agora, em relação ao treinamento desses parceiros, de colaboradores, como é que é esse treinamento, como é que ele é feito, o que pode ser indicado aí para começar já esse momento também, né? Já mudar as coisas. Eu acho que, assim, quem entrar no meu Instagram vai perceber que eu coloco sempre que a Medina acredita que o treinamento é a única saída para a mudança de hábitos, né? Para a pessoa entender o porquê não fazer dessa maneira. O treinamento é importantíssimo. E assim, há um tempo atrás, o treinamento era só para o manipulador de alimentos. Então, só para aquelas pessoas que tinham contato direto com o alimento é que passavam pelo treinamento de boas práticas de fabricação. E aí que agora as coisas mudaram, né? Então, assim, hoje todos os colaboradores da empresa precisam passar por esse treinamento, né? Até mesmo para a segurança deles mesmos, né? Então, visando sempre a segurança, gente. E aí, a gente tem treinamento para manipuladores, a gente tem treinamento para serviços gerais, a gente tem treinamento para gerentes, para até mesmo, gente, o proprietário. O proprietário tem que participar de um treinamento desse, para ele entender o porquê de tudo, né? Por que está acontecendo isso? Por que está mudando? Apesar de, assim, tá passando na televisão todos os dias, todas as horas, mas algumas pessoas ainda são muito resistentes, né? Então, a mudança. E aí a gente precisa treinar também o proprietário para ele entender que ele tem que investir em algumas coisas agora, né? Os EPIs são obrigatórios, não tem como fugir. E isso é muito importante. Então, assim, gerente também tem que ser treinado, né? Todo o pessoal da empresa. E eu vou um pouco mais além. Não é só o pessoal de serviços de alimentação. Eu acredito que as empresas de TI, as empresas de telemarketing, aonde tem muita gente em um ambiente só, né, é interessante participar de um treinamento desse, específico para a área deles. Claro, eu não vou falar de alimentos, né, de manipulação de alimentos para uma pessoa que trabalha com computador, mas falar do vírus em si e tudo mais, eu acho que é muito importante para a pessoa saber o que ela pode fazer e o que ela não pode, né? E quebrar essa barreira, esse muro que eles construíram da resistência, né? Não, não vou usar, não, é besteira. Não existe isso, né? Realmente. E Importante. a Aline, me fala, você pode dar esse treinamento para os colaboradores, funcionários? Como é que funciona? Se eu tivesse, Isso mesmo. quisesse o treinamento para mim, para os colaboradores, como é que funcionaria assim? Eu podia entrar em contato com você e ter esse treinamento? Como que é? Isso mesmo. Nós nutricionistas, né, nós somos capacitados para isso. E, no caso, a gente dá até um certificado, né, com assinatura, com a data, com o nome da empresa. Tudo que foi dito é como se fosse uma ata, né, para o pessoal guardar, né, e até mesmo apresentar para a vigilância sanitária, né. Eu acho isso muito importante. E nós somos os mais orientados mesmo a fazer isso. A gente é capacitado, né? Ótimo, bacana. Aí, gente, já tem um contato aí que tá aí passando todas as dicas para vocês. Tem os treinamentos, aí, ó, não perde o contato. É importante, a gente precisa muito mesmo. Então, vou continuar aqui. Isso. Eu queria saber qual é o problema, o principal problema, né? Enfrentado pelos restaurantes, principalmente agora, né? Que tem serviço delivery, entrega e essa pandemia acontecendo. Fala um pouquinho. Essa loucura, né? O grande problema, o maior problema que os proprietários estão tendo agora, na verdade, é dificuldade em saber fazer, é a falta de padronização.
Por que está acontecendo isso? Eu vejo isso muito em restaurantes e em estabelecimentos que não faziam delivery e passaram a fazer. Uhum. Assim, no desespero, né? Tipo assim, do dia para a noite, vou fazer delivery. Resolvi, né? Para me manter. Mas aí, se não tiver um planejamento, você pode acabar com a sua marca, né? Eu conheço mesmo uma grande rede de fast food, quer dizer, sanduíche, que resolveu inovar, vai fazer pizza. E aí ele não planejou, parece que não planejaram de forma correta, não fizeram, né, todos os cuidados, não fizeram essa padronização. E aí, nas primeiras vendas, já teve uma crítica negativa que, assim, eu não sei como que ele vai fazer para voltar para o mercado, Não. porque ele não teve esses cuidados, entendeu? E então, assim, se não tiver esses cuidados necessários, você pode destruir com a sua marca na primeira venda, Com né? certeza, com certeza. Isso sim, Então, pé, né? Porque se você estava indo bem, né? Vendendo, no caso, hambúrguer, né? Nesse impulso de fazer outras coisas, tentar resolver ali dentro dessa pandemia, acabar perdendo o mercado que já estava ali atuando, né? Então também isso é um perigo, com certeza. muito grande, porque não é simplesmente fazer, eu quero inovar, não é assim. E a qualidade do seu produto, né? Cadê a padronização? E aí a gente começa a falar também das fichas técnicas, das tabelas nutricionais, da rotulagem, que é lei, né? Também não tem como correr, todo mundo tem que fazer. Então, é complicado. A pessoa que não aceita a ideia da padronização, né, que não entende o motivo, né, por que eu tenho que padronizar meu produto. Até mesmo para saber o custo daquele produto. Você vai fazer por fazer? E quanto que ele te custa? Por quanto você vai vender? Tudo isso tem que saber. Uhum, Né? Uma coisa puxa a outra. é verdade, com certeza. Ótimo. Você tinha comentado no comecinho sobre a vigilância sanitária. E aí eu queria ver com você para falar sobre a documentação, né, que você precisa apresentar para a vigilância sanitária, para falar assim, olha, tá tudo certinho, tudo ok. Quais são esses documentos? Como é que funciona? Tá. A documentação, peraí, deixa eu só acertar aqui. A documentação, eu trabalho com cerca de 21 documentos. Nossa, Eu não vou falar de todos, porque é pouco tempo. tranquilo. Mas, assim, Saber mesmo que é importante. Olha só, 21 documentos não é pouca coisa, né? Então tem que ter atentar a isso. Vai lá. isso. Para começar, a gente tem que ter o alvará sanitário, né? Atualizado, de preferência. Não manter documentos vencidos é importante. E a caderneta da vigilância sanitária, porque o fiscal tem que chegar e ele tem que anotar na caderneta tudo que aconteceu, né? Se ele libera o alvará ou não. Então, esses dois documentos são os principais e são os primeiros a ter na pastinha. Lembrando que esses 21 documentos têm que estar todos no mesmo local, entendeu? Porque na hora que o fiscal chega, você simplesmente entrega para ele a pasta, seja o que for, a caixa, né? E ele vai olhar ali todos os documentos que você tem. Depois a gente tem a segurança do trabalho, que chama PPRA e o PCMSO. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? E o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde dos funcionários, né? Então, nesse PCMSO, a gente tem os exames médicos, a gente tem o nome, a ficha de cada funcionário. No PPRA, a gente tem o que o manipulador precisa de EPI para manipular o alimento. Por exemplo, para manipular carne é preciso ter aquela luva de malha de aço.
entendeu? Então, assim, aí você tem que distribuir para o seu funcionário essa luva de malha de aço, porque nesse documento está falando que tem que ter, entendeu? E o PCMSO tem mais a ver com a segurança, com a saúde do manipulador, tá? A gente tem controle de pragas, né, que não é qualquer empresa que pode fazer esse controle de pragas. Eu não posso ir lá e colocar a ratoeira para o ratinho. Tem que ser uma empresa certificada, tem que ser uma empresa que tenha um responsável técnico para assinar tudo, né? Todos os produtos que eles usam, tudo isso tem que ter nessa pasta. Registro de limpeza de caixa d'água, eu acho assim que é o segundo documento que a Vigilância Sanitária pede. Cadê a limpeza da caixa d'água? Lembrando que a limpeza da caixa d'água é de 6 em 6 meses. Controle de temperatura, do alimento exposto quando é self-service, né? Das geladeiras, dos freezers, tudo isso tem que estar registrado. Eu falo muito que o que não é registrado não é provado. Então, se o fiscal chega e não tiver esses documentos, ele vai te pedir para providenciar. E se ele te pediu antes e você não cumpriu, ele pode muito bem te multar. Entendeu? Então, assim, Aline, acho que eu te perdi um pouquinho. A conexão deu uma parada aqui. Gente, vamos só dar uns minutinhos aqui para voltar. Enquanto a Aline está conectando aqui, só aproveitando que ela estava falando, gente, bem chato a gente reforçar isso, mas percebe a importância de ter um profissional especificado, né, especializado, que pode te atender da melhor forma, te orientar? Parece muito fácil a gente pegar e fazer coisas que a gente não tem esse conhecimento, não tem experiência, só porque a gente precisa resolver. Mas não quer dizer que lá na frente você não vai ter um problemão porque você não tinha o conhecimento necessário para resolver esses detalhes. Você viu a Aline falando aí dos 21 documentos, né, que ela trabalha. Imagina você começando sua empresa e tendo que organizar tudo isso e ainda preocupar com esses documentos. É bem possível que alguma coisa vai faltar nesse meio e pode causar um problema lá na frente. Então, eu gosto de reforçar e vou sempre falar da importância de ter um profissional especializado para te ajudar, para te orientar. E não é um dinheiro que você vai jogar fora, é um dinheiro que você vai investir lá na frente para você ter bons resultados, saber com segurança que você está fazendo a coisa certa. Gente, deixa eu ver se a Ana volta, a Aline volta aqui para falar com a gente. Vamos ver aqui. Esperar um pouquinho. Ai, tem mais gente entrando. voltei! Bom, Carlinha. Caiu para falar um pouquinho da importância do profissional que é especializado, né, para poder orientar as pessoas. Você falou de 21 documentos, falou de várias siglas, eu já fiquei tipo assim, meu Deus, se tivesse a minha empresa tivesse sozinha e organizar isso tudo, com certeza alguma coisa ia passar batido, com certeza alguma coisa podia dar um problema lá na frente, que se eu tivesse recorrido a uma pessoa certa para resolver para mim, me entregar, maravilha, entregar pronto. E não é problema, né? Mas volta, fala de novo, que caiu. Ai, meu Deus. E eu continuei falando. Mas assim, eu parei aonde? No controle de pragas? Exatamente, estava comentando que você precisa de ter uma empresa especializada também para fazer esse controle, assim como outros serviços, né? Não adianta você ir lá mexer a ratoeira, né? Não, não adianta. Não é assim que faz, né? Tem que ter uma pessoa certa para isso, uma empresa. Limpeza da caixa d'água, limpeza da caixa de gordura, também é importante. Controle de temperatura, tá? Controle de temperatura de quê, Aline? O que você está falando?
dos alimentos expostos, das geladeiras, dos freezers, tudo isso a gente tem que registrar, tá? Outra coisa importante também é em relação à entrega de EPI. Por exemplo, eu entreguei uma bota antiderrapante para o meu funcionário. Isso tudo tem que ser registrado. A data, né, o código daquela bota tem que ter escrito, tem que ter a assinatura do funcionário, tem que ter a data de devolução, a troca, tudo isso tem que ser registrado. Então é isso, o que não é registrado não é provado. Então tudo tem que passar pelo papel, tudo tem que estar ali, porque se a vigilância chegar e você não tiver, pode te dar problema sim, com certeza. Todos os documentos, tem algum lugar que é possível ter acesso a esses documentos, né, os documentos necessários para apresentar ao fiscal? Porque, assim, tem gente que realmente ele vai teimar e vai querer fazer tudo sozinho. Com Então, certeza. onde tem que ir, pelo menos para já começar a sair do lugar, né? Isso. É importante todo mundo que começa aí nessa área de alimentação precisa entender a RDC 216 de 2004. Essa RDC é uma resolução, né? Ela é válida para o Brasil inteiro, tá? E, assim, para serviços de alimentação. Então, lá tem falando tudo, desde a parte estrutural, como que tem que ser seu piso, como que tem que ser sua parede, sua janela, como que tem que ser sua luminária, né? Até essa parte de documentação. Então, a gente tem que ler essa lei de cima até embaixo para a gente entender tudo. E ela é muito bem explicativa, sabe? Então, assim, tudo nela está bem explicado e a gente consegue fazer, sim, planilhas baseadas nela. Mas a gente tem também o Ministério do Trabalho, que fala sobre esse EPI. A gente tem o Inmetro, que fala sobre calibração de balança e de termômetros. Então, é muita coisa. Se a gente for falar aqui, eu vou ficar o dia inteiro, a noite toda falando e não vou ainda concluir. Então, assim, é coisa séria, gente. É coisa séria, não pode brincar. Que tem muita coisa para resolver, né? Registrar, entrega de material para, né, o funcionário. Não é à toa que tem tanta coisa. Realmente. Isso, isso. Desses fiscais, quem são os novos fiscais? Os novos fiscais, né? Que são exigentes também, né? Vamos colocar assim, né? Porque, gente, o cliente que ia no seu restaurante antes não é o mesmo cliente que vai vir agora, né? Então, assim, é um cliente mais exigente, é um cliente observador, que ele vai querer saber se você está cumprindo todas as regras, todas as normas, né? Todos os protocolos, né? Muita gente viaja ao exterior, quando volta, vai ver esse cuidado aqui também, né? Então, e se caso algum restaurante, algum local não cumpra, né, essas normas de segurança, você vai perder o cliente. Simplesmente assim, e vai para a internet e fala que você não está cumprindo. Então, é coisa séria, né, Carlinhos? Eu acho que agora a gente chegou no momento que não pode escolher mais se quer usar o álcool ou se não quer, simplesmente tem que usar, né? E o cliente está de olho nisso. O cliente sabe, gente. Os protocolos, por exemplo, de Belo Horizonte, estão sendo divulgados aos poucos, né? Hoje mesmo foi liberado das academias e dos eventos. Daqui a pouco vai ser liberado dos restaurantes. Assim, é divulgado, tá na internet, para todo mundo ver. E se você não cumprir isso, o cliente vai reclamar e aí vai ter problema sério, que pode chamar a vigilância sanitária, e aí a gente já conhece, né, todos os problemas que isso pode causar, né? Verdade. Agora, assim, a informação
boa, né? Tanto como notícias verdadeiras, né? Quanto notícias falsas. Então, a gente tem que Exatamente. cercar e tomar cuidado mesmo, porque a gente Exatamente. quer ser, né? Acho que você tem uma empresa, você quer que ela cresça, que as pessoas, né, reconheçam o seu serviço, o seu produto, e não o contrário, né? Então, realmente. Exatamente. E É. aí, nesse caso, como levar aos consumidores alimentos de qualidade? É um assunto interessante, né? Que todo mundo quer, né? Então, assim, um estabelecimento, se ele cumprir todas as regras que já existiam antes e essas de agora, a gente pode assegurar que o alimento dele tá ok, né? A gente pode falar, olha, tá tudo certo, não temos problemas aqui, vou consumir normalmente. Ok, não vou ter problema. Agora, tem sempre aqueles restaurantes, aqueles proprietários que querem dar um jeitinho brasileiro, né? Querem dar uma fraudada, né? Uma mentira. Isso acontece, tá? E aí, essa mentirinha pequenininha que ele colocou na planilha ali, pode refletir no alimento lá no final, na casa do cliente. Entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo. Na planilha de temperatura de equipamentos, a geladeira dele não tá legal e ele coloca que tá. Entendeu? Aí, que alimento que vai chegar, que produto que vai chegar na casa do cliente? Um alimento provavelmente azedo, um alimento com problema, né? E aí o cliente vai direto na vigilância sanitária e avisa: olha, determinado local está me vendendo isso. Ou se não, vai na internet, que é pior que a vigilância sanitária. Né? Então, assim, e isso, gente, acaba manchando a marca, o nome do estabelecimento. Tem muitos que a gente escuta falar que precisou mudar de nome porque não conseguiu voltar para o mercado da mesma maneira. Então tem que fazer uma reforma e tal. E aí, assim, transtornos gigantescos por causa de uma mentirinha que ele contou para o fiscal lá atrás. Mas lembrando, fiscal de vigilância sanitária é esperto. Então, se ele perceber que determinada coisa foi escrita e não é verdade, ele pode falar que é fraude e aí é como se estivesse falsificando dinheiro. Então, assim, você tem noção que isso é de extrema importância? Não é simplesmente 21 planilhas. Peraí, é um cuidado do início ao fim, do recebimento da mercadoria até em qual temperatura que o alimento vai para o cliente. Entendeu? E aí, se eu tiver algum erro no meio do caminho, vai refletir lá na frente, no final das contas. Então, não vale a pena, né, Carla? Realmente, sempre, gente, super importante, né? Eu já tô aqui pensando quanto esses documentos são maravilhosos, porque se você segue direitinho, no final tá É, tudo certo. Né? Se tem é, todos os cuidados, vai ser perfeito o seu é. restaurante, sua confeitaria. E reflete no cliente, com certeza, né? Eu me sentiria muito mais segura em saber que eu estou recebendo um alimento com todo cuidado. Por Isso, exemplo, pessoas que são alérgicas, né, à lactose. Imagina, você vai comprar num lugar que vende produtos que é para pessoa que é alérgico. E aí você come e tem uma contaminação, por exemplo. Você nunca mais vai lá e ainda com certeza você vai falar que foi vendido um produto errado para você. E as pessoas que são alérgicas têm problemas seríssimos. Então, não é só uma coisinha, não é frescura, né? é, Igual algumas pessoas é, é real. E pode causar um problema de, talvez, até a pessoa parar no hospital, né? Então, tem que ter esse cuidado, sim. Você tinha comentado comigo da análise, eu vou falar, microbiológica de alimentos. Ai, que palavra difícil! Eu sei que ela também vai ajudar na qualidade, né, dos alimentos. Como é que é? Quer falar um pouquinho dela também pra gente? Bom, a análise microbiológica, o que é isso, né? É a garantia fiel de que aquele alimento é seguro.
Então, como que é feito isso? A gente pega uma quantidade de amostra, né, desse alimento e manda para o laboratório. O laboratório vai fazer um laudo para a gente, como se fosse um exame de sangue mesmo, né? Porque é o seguinte, todo alimento tem bactéria. Não existe alimento que não tenha bactéria, tá? Só aqueles que vão lá para a NASA, aqueles lá não podem ter nada, né? Mas, enfim. Então, assim, existe uma legislação que fala que existe um limite dessas bactérias em cada tipo de alimento, né? Todos os alimentos existe isso, existe uma quantidade, um limite, né? E aí o laboratório ele vai analisar e vai fazer a contagem dessas bactérias que está ali naquele alimento, né? E aí ele vai te mandar esse laudo e aí a gente vai analisar. Por exemplo, um queijo veio com uma bactéria em excesso. Então, peraí, vamos ver o que aconteceu. É o fornecedor? É a minha forma de armazenamento que está errado? Entendeu? É a minha manipulação? O meu moedor lá que eu passo o queijo, ele é higienizado todo dia? Entendeu? Então, assim, acaba que a gente consegue ver aonde está o erro, em qual alimento e em qual fase do processo. Isso é importante, né? Então, porque é o seguinte, vamos supor, eu consumo um alimento que tenha uma bactéria dessa. O que acontece comigo, né? Então, a gente pode ter vômito, diarreia, uma dor abdominal, a gente pode ter aí uma desidratação leve, mas também pode ter uma desidratação severa e ter que ir para o hospital, tomar soro na veia. Quem nunca, né? Então, assim, e em alguns casos já aconteceu, tá? De chegar até a morte. Então, você imagina, um alimento levar à morte. Leva. Se não tiver cuidado, se não tiver todos aqueles documentos ali que eu listei, se não tiver fiéis à realidade do estabelecimento, você pode levar uma pessoa à morte, sim. Por exemplo, se for uma criança ou um idoso, são pessoas, ou uma pessoa que está fazendo um tratamento de quimioterapia, por exemplo, eles têm a imunidade muito baixa. E qualquer tipo de bactéria, em qualquer quantidade, você pode matar uma pessoa dessa. Então, assim, é muito sério. É muito sério. Desde o início ao fim, desde o recebimento até o final. A gente tem que estar atento a tudo. Muito bacana. Nossa, que ótimo, Aline. Acho que, assim, não sei como tá a turminha aí que entrou e acompanhou, mas eu, assim, aprendi muitas coisas hoje. Achei muito Ai, legal. Queria que que você bom. só concluísse a gente, falasse um pouquinho do seu trabalho aí, pra gente encerrar. Agradeço muito e de novo e sempre pela força de estar aqui comigo, enfrentando as câmeras. É, realmente não é fácil, mas bom, para concluir, eu queria falar que o alimento não é simplesmente pegar um alimento, fazer e vender, entendeu? Existe todo um processo por trás, existe tudo, a gente tem que fazer tudo certinho, para que no final a gente garanta a qualidade do produto e principalmente a segurança, né? E os profissionais que manipulam esse alimento, eles são sim, são responsáveis pela saúde do consumidor. Então, nós somos também é, profissionais da saúde, entendeu? A gente tem tudo a ver com isso. E eu quero falar que quem interessou pela live pode entrar em contato comigo. Estou super aberta a conversas. E meu Instagram é Medina Consultoria Segurança de Alimentos. Medina Segurança de Alimentos. A gente vai lá conhecer o trabalho. Isso, tem muita coisa lá que eu publico, muita coisa importante, muita coisa atual, né, que eu estou sempre alerta. E para tirar sempre as dúvidas de quem
tiver, né, precisar. E eu tô aqui, entra em contato comigo se alguém precisar. E Carlinha, muito obrigada pelo seu convite, você foi um anjo. E sempre que você precisar, me chama. Com certeza, adorei. Agradeço muito, espero que todo mundo tenha aproveitado bastante aí, ali. A gente falou bastante coisa, né? Mas são informações super importantes que eu acho que dá para clarear muito a ideia de quem está no ramo de alimentação. Até para mim, que sou fotógrafa, às vezes não Isso. tenho noção dessa parte, né? Do por trás dos bastidores aí. Então É. é muito bacana. Gente, queria agradecer. Boa noite, Aline, e até a próxima. Muito obrigada, um beijo. Tchauzinho. Tchau.